Voltando, pessoal. Então, a estrutura da lei, como eu vinha dizendo, que é muito importante a gente entender e compreender, ela traz no seu início um aspecto mais geral, né, que trata da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar, e da organização da educação nacional. São aspectos, digamos, mais gerais e mais fundamentais dessa lei. Depois ela entra no título 5, aí sim, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, onde vai tratar da questão da composição dos níveis escolares, da educação básica, e na educação básica das disposições gerais, da educação infantil, do ensino fundamental, do médio. Na seção 4A, que eu falei, a única inclusão, da educação profissional técnica de nível médio, e, por fim, na seção 5, da educação de jovens e adultos, né? Então, são os níveis escolares, como estava dito aí, que era a parte que o título 5 iria entrar. E logo depois, a partir do capítulo 3, as modalidades da educação profissional, da educação superior e da educação especial, que também são tratadas de forma mais minuciosa nesses capítulos. E, por fim, né, um título importante que trata dos profissionais da educação, bastante alterado, como a gente vai ver, que trata da situação dos profissionais que estão assistindo a essa aula e pleiteando essas vagas no concurso, dos recursos financeiros, né, que a gente vai ver que foi pouco alterado, porque, na verdade, foi tudo considerado constitucional e está incluído na parte da aula de Constituição, que a gente vai ver mais à frente. E, por fim, como toda a legislação, das disposições gerais e das disposições transitórias. Então, só para pegar aqui o HD analógico, para a gente saber quais são as principais alterações, então, que a gente pode observar e que são importantes aí ao longo desses 23, quase 23 anos de vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, no título 1º não há nenhuma alteração, no título 2º a alteração relevante é a inclusão da diversidade étnico-racial, que é algo que foi sendo, né, amadurecido enquanto debate e posteriormente enquanto legislação no país. No título 3, que trata do direito à educação e do dever de educar, né, tem algumas inclusões importantes, como a questão da obrigatoriedade da educação básica a partir dos 4 anos, e a extensão dessa idade até os 17, né? Depois eu vou dar a dica de como analisar a lei na internet. Vocês vão ver que não era não era assim que estava prevista a legislação inicialmente, né? Era a questão do ensino fundamental que estava previsto como de fato obrigatório, né? E a extensão do ensino médio, etc., da universalização do ensino médio. Mas foi alterado então para a obrigatoriedade, né? Portanto, dos 4 aos 17 anos. Foram feitas melhorias na redação sobre o atendimento às necessidades educacionais especiais, que também, assim como as relações étnico-raciais, debates que foram sendo amadurecidos aí e sendo qualificados, incluídos nas legislações com o tempo. Nesse ponto, a inclusão mais recente, né, que é desse ano, de 2009, que tem a ver com a liberação de atividades, dos alunos de atividades por conta de orientação religiosa, né? Então, a gente já tinha, né, uma legislação que tolerava uma série de situações onde pessoas de determinadas religiões podem se ausentar sem ser prejudicadas, mas o governo atual achou por bem tratar disso de forma mais detalhada e foi incluso aí, então, nesse título 3º aí. Portanto, como consta lá no programa Atualidades, é importante a gente ficar atento nessa alteração que pode ser que até entre nessa questão. Deixa eu dar um pause para o ar aqui, pessoal, está muito quente. Voltando. Então, logo depois da questão do título 3, né, o título 4, considerada a importância, né, que trata da organização da educação nacional, é um título que teve poucas alterações, mas é um título que traz um elemento importante que eu quero destacar, porque costuma acontecer de ser pegadinha em alguns concursos, não da FEPESE, mas em alguns outros sim, né, que tem a ver com a divisão entre União, estados e municípios
no que diz respeito às responsabilidades de atendimento educacional, né? É muito comum haver uma interpretação rasa de que há uma obrigatoriedade de que determinado ente federado atenda somente aquele nível de ensino. Mas eu acho que não precisamos ir longe, né? A nossa realidade da educação nacional nos permite ver redes municipais que têm escolas de ensino médio, prefeituras que mantêm universidades, né, ou faculdades, a partir de fundações ou não, mas existem uma série de instituições municipais de ensino superior, assim como o Estado ainda acaba atendendo, em muitos casos, o ensino fundamental, né, que por essa visão rasa deveria atender praticamente o ensino só médio, e a União, que também tem atendimento de todos os níveis de ensino, né, desde a educação infantil, no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro e nas escolas de educação infantil existentes nas universidades, até o ensino fundamental e médio, com os colégios de aplicação, ou as escolas técnicas vinculadas, e finalmente o nível superior, né? Então o que a LDB diz que foi replicado na Constituição a partir dessa construção conceitual é de que a União é principalmente responsável pelo nível superior, os estados são principalmente responsáveis pelo nível médio e os municípios são principalmente responsáveis pelo ensino fundamental. Mas tudo isso tem que ser em cooperação e articulação, como diz a própria legislação, né? Então, a questão da verba e tudo mais é distribuído de forma cooperativa a partir de uma série de medidas que estão previstas na Constituição. Então, passado esse elemento, que é um elemento importante, como eu falei, mas não teve nenhuma grande alteração nesse ponto, vamos seguindo, então. Quando ele trata já ali do título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, no capítulo 1º, que é a composição em si, não houve nenhuma alteração. No capítulo 2º, a seção primeira, aí vamos usar as seções, né, dos diferentes níveis escolares, né? A seção primeira, que trata nas disposições gerais, tem a importante inclusão de elementos relacionados à educação étnico-racial, como eu já tinha mencionado lá no início. Na seção segunda, né, já na seção 2, que trata da educação infantil, poucas alterações, é importante alteração na questão das idades, né, da educação infantil, do atendimento da educação infantil, com as mudanças da educação básica, etc. Na seção 3, que nos interessa sobremaneira aí do ensino fundamental, poucas alterações, com a importante alteração de 8 para 9 anos, a obrigatoriedade do ensino fundamental. Essa foi uma alteração significativa na legislação, hoje já está praticamente apaziguada, todo mundo acostumado, mas era até não muito tempo atrás algo novo, algo que ainda não... Então é uma mudança importante que houve nessa sessão, que nos interessa bastante, que trata do ensino fundamental. A seção 4 foi integralmente, ou quase que integralmente, substituída pela Lei 13.415 de 2017, que trata de um outro negócio importante que a gente vai ver à parte também, que é, né, a Base Nacional Comum Curricular, também uma demanda das legislações gerais, como é o caso da LDB, mas já mencionada lá na própria Constituição, a necessidade de que a educação tivesse uma base comum, né, curricular. Então, essa seção foi quase que integralmente alterada, é a que trata do ensino médio, né, as bases nacionais comuns do ensino fundamental e da educação infantil ainda estão em debate. Provavelmente, assim que elas forem avançando, elas vão sendo incluídas também na LDB. A seção 4A, já tinha mencionado, né, ela foi incluída pela Lei 11.741 de 2008, na intenção de redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional, técnica de nível médio, né, da EJA e da educação profissional e tecnológica. Não nos interessa diretamente, né, a prefeitura não atende necessariamente a esse nível de ensino. A seção 5 não teve qualquer alteração significativa, que trata da EJA, né, da educação de jovens e adultos. No capítulo 3 da educação profissional, a redação dele também foi dada pela mesma legislação que incluiu a seção 4A. Então é importante dar uma olhada para a gente ter um conhecimento mais geral. No capítulo 4, que trata da educação superior,
houve sim algumas alterações significativas, mas as mais relevantes têm a ver com coisas que são conhecidas do público, como a questão do acesso, né, dos exames vestibulares, para as novas formas de acesso que foram surgindo aí com o passar dos anos a partir da implementação da LDB, e de transparência também de informações a partir dos sites das universidades e faculdades espalhadas pelo país, públicas e privadas. No capítulo 5, que trata da educação especial, em geral, as alterações que ocorreram foram todas no sentido de ampliar o escopo, né, do atendimento das necessidades educacionais especiais e na melhoria da redação mesmo, uma vez que vocês vão ver que a forma com que era dado o trato anteriormente era muito genérica e foi se especificando e se aperfeiçoando a redação sobre esses aspectos. No título 6, que eu tinha falado já, mencionado que é importante, que trata de nós, né, dos profissionais da educação, ele traz uma série de modificações. Mas as duas mais importantes que eu vou mencionar para a gente depois analisar são a definição do que é profissional de educação, né? Estava já previsto que era a LDB que deveria fazer essa previsão, essa definição, melhor dizendo, e a LDB foi alterada pela Lei 12.014 de 2009 nesse sentido, da inclusão, do aperfeiçoamento, digamos assim, da caracterização de quem são os profissionais de educação. E a outra é a da oferta de formação docente, onde é dado muito destaque, apesar de ainda só a Base Nacional Curricular do Ensino Médio estar aprovada, se dá bastante destaque que agora a nossa formação profissional, a formação profissional de quem vai trabalhar nas escolas, a formação profissional docente, ou seja, o currículo dos cursos de licenciatura, tem que girar em torno da Base Nacional Curricular, né? Então, é uma determinação que é um fator limitante significativo, que cabe aí uma série de análises e debates, mas que não cabe no nosso tempo fazê-lo, ainda que sejam importantes. Passando adiante, né, no título 7, como eu falei dos recursos financeiros, eles vão ser tratados com mais riqueza de detalhes no final da Constituição, nas disposições transitórias, lá que se trata de Fundef e Fundeb, com certeza vocês conhecem essas siglas. E no título 9, quase tudo, por fim, né, nas disposições gerais e transitórias, poucas coisas foram alteradas, algumas nas disposições transitórias, aliás, quase todas as disposições transitórias que foram incluídas ao longo do tempo foram sendo também revogadas com sucessivas legislações, né? E no título anterior, poucas alterações com a relevância para a questão da inclusão do dia 20 de novembro como uma data de calendário escolar, né, independente da questão do feriado, que é uma regulamentação estadual ou até municipal, mas como uma data importante do calendário. Então, é importante a gente ler a legislação, tá, pessoal? Mais do que saber qual é o capítulo, qual é a seção, qual é o artigo, é importante a gente ler e reler, porque legislação não é algo que a gente consegue captar, né, uma visão geral, trazer aquela compreensão para nós e, a partir daí, fixar, né, um conhecimento, uma posição. Então, a legislação depende muito da gente ler e reler. Como eu tinha dito, é importante a gente se preocupar em qual é a nossa fonte da legislação. E a nossa fonte da legislação, hoje, na maioria dos casos, é a internet, né? Quase que todo mundo vai ali em qualquer buscador, tipo Google ou outro qualquer, e procura lá LDB 9394, 1996, e aí a tendência é surgir alguns PDFs ou trabalhos científicos sobre, mas é muito importante a gente pesquisar a legislação online, né, sem ser no formato PDF, em HTML mesmo, no formato de página da internet, que fica disponível no planalto.gov.br. Então, quando forem pesquisar LDB 939496, juntem aí nas pesquisas de vocês planalto.gov.br, porque lá vocês vão ver, vai estar lá a legislação oficial, né, a titular, então vai estar lá a LDB no começo, e no cantinho vocês vão ver uma série de artigos, uma série de portarias, leis ordinárias e outros dispositivos legais que foram sendo incluídos ou alterando
o texto original da LDB. Então, é uma forma da gente conhecer o histórico, né, da legislação e não ser pego aí por pegadinhas, né, porque é muito comum também as bancas colocarem a vigência anterior daquele parágrafo, daquele determinado artigo, para dar uma pegadinha em algumas questões. Então é importante a gente pesquisar a legislação do jeito certo. Então, agora eu queria passar, são muitas as questões sobre a LDB, então para a gente não estender muito a nossa aula, eu queria passar sobre algumas questões de provas passadas de forma mais genérica, tá? Vai ser disponibilizada essas atividades com gabarito, completas, né, para todo mundo. Então, agora nessa videoaula, quero só passar por algumas que são mais relevantes, né? Então, essa primeira eu coloquei mais de curiosidade, porque em 2009 a FEPES ainda fazia prova somatória. Para quem não é da região, nunca fez vestibular da UFSC mais antigamente, sinceramente não sei como é que está ainda, se alterou ou não, mas de qualquer maneira a somatória era uma série de assertivos, né, de afirmações, e as corretas você somava o valor atribuído a cada uma delas, e essa era a resposta. Então, nessa aqui, por exemplo, a resposta é 6, porque as corretas são as alternativas 2 e 4. Então, a resposta correta é a resposta 6. Né? Então, mas é uma questão geral da LDB. Eu vou passar adiante porque o que nos interessa é a gente ver, perceber as repetições. Né? E aonde da LDB a FEPES gosta de buscar as suas questões, uma vez que essa é a banca que vai fazer a nossa prova e nos interessa. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 26, afirma: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. Lembra aqui da base nacional comum que eu estava falando agora há pouco? A ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. E aí ele traz as 5 alternativas, né? Eu não vou ler todas para não ficar muito cansativo. De qualquer maneira, o que ele quer buscar aí no artigo 26 é a questão dos currículos, né? Os currículos a que se refere a LDB devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, uma questão geral que está incluída ali naquela parte inicial da LDB, que trata ainda dos aspectos mais gerais. O artigo 22, portanto, um pouco antes, né, ali dessa questão anterior, da Lei de Diretrizes e Bases, estabelece que a educação básica tem por finalidade. Então, as finalidades da educação básica. Está lá. Agora, vamos voltar lá. Das finalidades, dos níveis, da composição dos níveis escolares da educação básica, e aqui tem a parte que trata das finalidades da educação, certo? No artigo 22, então. Quais seriam, então, as finalidades da educação? Né? E aqui, veja, desenvolver, desenvolver, desenvolver. Então, não basta lembrar que essa parte da lei trata sobre desenvolver o educando. A gente tem que lembrar, de fato, do que a legislação menciona a respeito das finalidades da educação básica. Né? Então, nesse caso, mais uma vez não, né? A alternativa correta na anterior era C. A alternativa correta é a letra B, né, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa é uma questão que trata das finalidades de modo mais geral e que é importante. No mesmo ano, tá? Ó, prova de 2012, de acordo com o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases, a educação básica poderá organizar-se em... Essa é uma pergunta interessante por 2 aspectos, né? Primeiro, para vocês verem o quanto gira ao redor desses artigos as perguntas, né? Segundo, porque nesse aqui está colocada uma pegadinha bem sacana, né? É quase um jogo de desfocar, né? Porque, veja, quase tudo igual séries anuais, porque todo mundo sabe que as séries são anuais. Aí depois eles começam a complicar. Períodos trimestrais, semestrais, ciclos, alternância regular, que você vê que está em quase todas, né, ou em todas, na verdade. Então, algumas estão em todas, as alternativas, outras afirmações não estão em todas, mas é importante a gente, quem já trabalha na área, quem dá aula há mais tempo, é só puxar na memória, né?
porque a gente sabe que as séries são anuais, né, todas são iguais, os períodos são semestrais, né, aqui não está se tratando, como eu falei, a lei não trata das questões dos pormenores do dia a dia. Então aqui não tem a ver com o bimestre ou trimestre das escolas, mas sim com a oferta de blocos, né, do período semestral, como é o caso principalmente das universidades, mas também da educação de jovens e adultos, em alguns casos. Ciclos, né, muitas redes experimentam essa opção dos ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, é um elemento importante da legislação de 1996, esses artigos aí ao redor do artigo 20. Aqui trata dos direitos gerais da educação, né? Se é um direito social, um requisito fundamental, um requisito facultativo, um direito legal. Essa questão é muito importante, a relação que ela traz com a Constituição, tá, gente? Isso aí, na LDB, é um reflexo do que está previsto na Constituição, vamos deixar para a gente ver lá na Constituição. A questão da educação especial, né? Em 2013, portanto, vem fazer uma pergunta específica sobre a questão da educação especial, uma vez que, como eu disse, né, as perguntas giram ao redor daqueles níveis e modalidades que a prefeitura atende. A educação especial é algo que afeta a rede municipal, né, na real, quase que todos os níveis de modalidades. Mas, mais uma vez, a gente vai chegando em perguntas específicas sobre artigos. Né? Aqui já avançou bastante. Ó. Pergunta sobre o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases. E essa é importante porque fala da formação dos profissionais da educação, né? A formação dos profissionais que vão atuar nas escolas, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos. Então, quais são os fundamentos da formação dos profissionais da educação, né? E aí aqui é uma questão que eles deram bastante ajuda, né, pessoal? Uso de medidas coercitivas que promovam a disciplina dos alunos não é algo que a legislação prevê, né, já há muito tempo. O 3 aqui também é a aplicação de métodos pedagógicos que garantam a transmissão dos conteúdos de maneira linear e compartimentalizada. Apesar da gente saber que existe, não é essa a previsão legal já também há algum tempo, né? Então, portanto, quase que por eliminação, a gente associa como corretas aí as alternativas 1 e 2, né? Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Voltamos para os artigos 20 e pouco. Artigo 24 da LDB, né? Consta aí da questão da carga horária mínima anual e do número de dias letivos. Né, essa é uma questão razoavelmente simples também, uma vez que eles 800 horas eles praticamente nos deram de bandeja, né? Tem os 2.900 aqui, mas a gente sabe que são 800 já desde 1996. Os dias, né, letivos, a gente sabe que também são 200, né? Só uma alternativa aqui que eles colocaram 180. Lembra que eu falei das vigências anteriores? Já foi vigente 180 dias. Então, e por fim, e aí assim, talvez a parte difícil dessa questão, se o tempo reservado aos exames finais estão incluídos ou excluídos desses 200 dias letivos aí, tá, pessoal? Então, se for olhar bem direitinho, quase que por uma exclusão aí, a gente ficaria só entre a B e a C, né? E a alternativa correta é a C, uma vez que esses dias são excluídos dos 200 dias letivos previstos pela legislação, tá, pessoal? Não, aqui tem mais uma, ó. Mais uma vez, artigo 22, mais uma vez, das finalidades. Portanto, as finalidades, essa região, digamos assim, da LDB, é bem procurada pela FEPES na elaboração de questões, e essa é praticamente igual àquela questão que a gente já fez antes e resolveu. Ainda em 2013, uma outra prova, que foi em um concurso, ele pede de acordo com o artigo 1º da LDB. Portanto, lá das finalidades, ainda lá no topo da legislação, o que a educação abrange, né? Formação moral, intelectual, os processos disciplinadores, formativos ou afetivos. Né? Enfim,
lendo o artigo 1º, a gente tem essa resposta. Leiam o artigo 1º que vocês vão saber, é importante ler a legislação, pessoal. Vamos passar adiante. Mais uma vez, consta no artigo 23 da LDB que a educação poderá se organizar em... E aí volta a questão das séries, períodos e etc. A mesma pergunta, tá, pessoal? Só menos pegadinha. As alternativas estão mais balanceadas. De acordo com o artigo 26 da LDB, né? Torna-se obrigatório. Aqui entra a questão do ensino das relações étnico-raciais, pessoal, que foi, como eu falei, sendo incluído na legislação, sendo aperfeiçoado, sendo incluído. E no artigo 26 está previsto o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Então é disso que trata o artigo 26 aí da LDB. Aqui, mais uma vez, faz a pergunta do artigo 1º da LDB, que a gente viu aqui antes. Né? A resposta daquela pergunta está aqui, na pergunta dessa outra, né? Mas eu vou deixar para vocês pesquisarem. Mais uma vez, artigo 32, mais uma vez da 26, né? Numa outra prova, já em 2015, de novo, faz a mesma pergunta sobre a questão do ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena. O artigo 32 da LDB, né, é mencionado aqui, que tem a questão da duração de 9 anos, né, do ensino fundamental. É uma das poucas alterações que eu mencionei que houve nesse trecho da lei. E aí faz a pergunta sobre do que trata, né, a formação básica do cidadão nesses 9 anos de educação básica. Aqui traz uma questão sobre avaliação, né, que é importante a gente compreender, que a gente vai ter uma videoaula sobre avaliação, que a gente entende que por trás de toda avaliação há uma concepção, e por trás na LDB não é diferente, né? Ela traz uma concepção de avaliação, que por mais que a gente saiba que possa parecer avançado, não diz diretamente ao nosso cotidiano, né, em sala de aula, mas essa é uma questão diferente, né, digamos assim, que fugiu ali um pouco do... Aqui, em 2015, né, numa prova de processo seletivo para admissão temporária, trata da questão do ensino de arte. Essa é uma questão importante para quem é das artes, pode ser que caia lá na parte dos específicos, uma vez que eles fizeram esse equilíbrio aí. E quase concluindo, mais uma vez, em 2017 já, o artigo 27 da LDB, né, que trata dos conteúdos curriculares da educação básica, que deveriam, né, observar as seguintes diretrizes. Portanto, as diretrizes curriculares que eu mencionei lá, que foram discutidas e implementadas na esteira da LDB. Então, aqui, mais uma vez, o ensino de história tem que levar em conta a questão das matrizes que formam a cultura brasileira, né? Então, não está mencionado o artigo, mas trata ali ao redor daquele artigo que a gente viu na questão anterior. Mais uma vez, da avaliação, né? Trata aqui da questão da perspectiva da avaliação na LDB. Vamos resolver essa, porque eles repetiram, né? Então, é possível que eles estejam dando aí uma ideia de que eles estão dando mais peso à questão da avaliação a partir dessa legislação aí, né? A partir dessa legislação não, perdão, a partir dessa edição aí da prova, que já é a de 2017, praticamente a última, penúltima, que eles fizeram, né? Então, nesse caso aqui, eles nos dão 5 alternativas, né, para a gente ver quais são as corretas. E nesse caso, se a gente lê e relê a legislação, como eu já tinha dito que é muito importante fazer, a gente vai saber que todas elas estão corretas, então a alternativa correta é a alternativa E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, pessoal, então essa foi a aula sobre a LDB. Como eu disse no início, é uma legislação muito importante. Não esqueçam de pesquisá-la pelo navegador, para estudar, para saber efetivamente quais são as alterações, porque saber as alterações é importante para a gente saber o que é tratado como mais significativo, né, uma vez que gera debate, gera mudança na legislação.
E uma vez que cai atualidades, né, na prova da prefeitura, e a gente pode acabar sendo pego de surpresa ou não de surpresa, porque eu estou desavisando, por questões que tratem de alterações recentes da legislação. Então, pessoal, bom estudo e boa prova para todo mundo que vai estudar a partir de agora a LDB, ler, reler, ler e reler. Até a próxima.